Além das belezas e paisagem, o Velho Chico ainda nos reserva muitas histórias. E pensando nisso, os nossos convidados do Fotometria de hoje ouviram as chicas e os chicos ao longo do Rio São Francisco. Sejam bem-vindos, meninos. Como que foi fazer o processo de pesquisa, de apuração dos chicos e chicas que tem ao longo do São Francisco? Na verdade, o processo começa de uma longa história, uma paixão muito grande pelo Rio São Francisco, que eu carrego desde a minha adolescência. Onde eu pegava minhas férias e viajava para algum canto do Rio São Francisco, principalmente na porção nordeste assim, do São Francisco. E muito do que eu via era muito diferente do que eu lia na escola, assim, por exemplo. A gente pensa o Rio São Francisco como um rio único que nasce em Minas, morre no mar, passa por 5 estados, como se fosse uma coisa só. Mas, na verdade, cada pedaço do Rio São Francisco tem uma particularidade, assim, as pessoas são completamente diferentes. E isso foi me inquietando, assim, porque eu conversava muito com as pessoas, a imagem era diferente e me deu uma vontade muito grande de contar essa diversidade que o Rio é. E que era uma diversidade que a gente sente nas pessoas, assim, e na cultura de cada região. Comecei a pesquisar muito sobre isso, assim, muito mesmo, lendo tudo que foi escrito sobre o Rio São Francisco. Nasce a ideia da gente escrever um livro que contasse a história dos moradores do Rio São Francisco para mostrar que eles são completamente diferentes de uma região para outra. Desse processo, nasce a ideia também da gente fazer um livro não só de texto, assim, né? Seria um livro, o Rio São Francisco é muito imagético. É uma riqueza de fauna, flora, de luz, né? Então cada região tem uma luz diferente. E aí nasce esse desejo de que fosse um livro feito por um jornalista e por um fotógrafo. Não a fotografia em momento nenhum sendo um apêndice do texto e nem o texto sendo um apêndice da fotografia. A gente ia junto contar uma história, dois profissionais com as suas técnicas, a gente ia contar a vivência que a gente teve. E esse processo do projeto de captar as imagens, ouvir as histórias, durou quanto tempo, mais ou menos? Olha, a gente fez uma primeira viagem em 2007, que a gente chamou de piloto, né, que é meio até uma pesquisa e sentir a abordagem do projeto na pele e começar a buscar os personagens. E aí, em 2008, a gente ficou no processo de viabilizar, né, o projeto financeiramente, enfim, através de mecanismos de lei de incentivo. Em 2009 e 2010, a gente concentra, né, as grandes viagens, percorrendo a maior parte do Rio. E nesse processo, né, alguns personagens a gente tinha pesquisado previamente, mas a grande maioria a gente ia buscando ao longo do processo mesmo. A gente chegava no local, ia perguntando, e, né, antes da gente ir para campo, a gente já tinha estabelecido uma rede de contatos, né? O Rio São Francisco tem muitas pessoas apaixonadas por ele, pessoas, né, ribeirinhos que moram na região e etc. E a gente já tinha criado alguns contatos que nos ajudaram muito nesse processo, mas às vezes a gente chegava em cidades onde a gente não conhecia absolutamente ninguém e ia começando um processo quase do zero, né? A gente já até pediu para anunciar na igreja, falou, alguém tem um parente que chama Francisco ou Francisco, que, né, tem um jornalista e um fotógrafo de Minas fazendo um trabalho, etc. E assim a gente foi. E cada viagem durou mais ou menos quanto tempo? Vocês lembram, assim, tem uma noção? A viagem piloto, se eu não me engano, foi uma semana, né, 10 dias. Depois, em 2009, a gente fez uma viagem quase um mês. 2010 também foi um mês. Quase 40 dias. Se somar tudo que a gente viveu, foram mais ou menos 4 meses intensos, assim, picados, mas 4 meses percorrendo o Rio São Francisco, de ponta a ponta. E dessas histórias que você ouviu ao longo mesmo desse processo, teve alguma que te marcou ou algumas que você lembra agora? Hoje é difícil, porque na verdade a gente ia apaixonando pelo seguinte, né? Mas muito esse, que a gente inclusive é a novidade para essa edição, né? Que a gente escolheu, o seu Zé Francisco como sendo a capa. Essa capa é nova, ela não tinha na primeira edição. O seu Zé Francisco é uma figura que eu guardei para o resto da minha vida, hoje é um grande amigo que eu tenho, então já passei toda a minha passagem pelo São Francisco no Nordeste eu visito, e o seu Zé Francisco tem uma história muito bonita, que ele mora no alto dos cânions do São Francisco, que é onde tem a divisa de Alagoas, Sergipe e Bahia, é a parte mais linda do Rio.
E é uma parte de Caatinga, que é um bioma que é o bioma mais ameaçado no Brasil, mais devastado, e ele tem uma preocupação de lutar pela preservação dessa vegetação, desse lugar bonito. E quando a gente foi até lá, eu e o Léo, ele tinha acabado de perder a esposa, então ele estava num momento fragilizado, mas nem por isso abandonou a luta dele. E hoje eu, como eu coloco no livro, eu chamo ele de o anjo do São Francisco, porque o São Francisco, a verdade é que o São Francisco está beirando a morte, assim, para mim ele está respirando por aparelhos, e o São José Francisco é um símbolo de luta pelo São Francisco. A repercussão das histórias e a grande importância do São Francisco para a população ribeirinha levaram ao implacável sucesso da primeira edição do livro, o que motivou os autores a publicarem uma nova edição. E por que essa segunda edição agora, nesse momento? Acho que a gente já estava inquieto, mais ou menos 2013, 2014, a tiragem do livro foi esgotada, e as pessoas nos procurando, querendo o livro, a gente já brincando, começando a procurar o livro em sebo. E aí a gente batalhou um caminho de tentar viabilizar o livro novamente, né? A gente entende que essa questão que envolve a água, que envolve um rio tão importante quanto São Francisco, é uma questão sempre atual, né? O Brasil tem essa questão, essa abundância de recursos hídricos, mas, por outro lado, não lida bem com eles. E o São Francisco é esse caldeirão cultural muito importante, é um rio que tem uma importância histórica muito grande, ele retrata uma área muito rica do Brasil culturalmente. Enfim, e aí a oportunidade surgiu, acho que foi um pouco assim, sem dúvida, ter acabado a edição foi o que nos motivou, falando, pô, a gente precisa de ter, né, de relançar esse livro, eu e o Gustavo praticamente ficamos sem nenhum exemplar, e as pessoas nos procurando, então acabou que as coisas foram acontecendo. E, infelizmente, né, a gente conseguiu viabilizar. E tem outro fator também, a gente está completando, né, 10 anos do início da nossa primeira viagem mesmo ao São Francisco, então é um marco importante. E também a oportunidade de ter encontrado a UniBH como parceira, né, que apostou nessa nova edição do livro, nessa nossa ideia de retomar o conteúdo. A gente não mexeu no conteúdo do livro, né, que a gente acha que seria muito ruim as pessoas que não leram a primeira edição encontrar uma coisa diferente. E a Uni topou, né, entrar como parceira dessa segunda edição e aí casou da gente estar aqui hoje. Como que foi, para você que gosta de ouvir histórias e escrever sobre elas, como que foi selecionar e escrever as histórias para compor o livro? Sinceramente, para mim, foi o processo melhor de todos. Era o processo que eu e o Léo fazíamos. Assim. A gente chegava numa cidade, muitas das vezes, a gente não sabia qual seria o personagem. Então, era um processo meio que, tanto eu como o Léo, a gente vem do jornalismo mesmo, né? O Léo foi repórter fotográfico, e eu fui repórter também. Então, o desafio de procurar pessoas que chamavam Francisco ou Francisco numa cidade onde a gente nunca tinha conversado com ninguém, e encontrar aquela pessoa e tentar entrar na história dela, isso era mágico, assim. Foi difícil, porque na verdade a gente teve que tirar algumas pessoas, não cabia todo mundo no livro. Todos que estão aqui, com certeza, eu amo muito a história, acredito que o Léo também. Foi duro tirar algumas pessoas, né? Então isso foi complicado, mas faz parte do processo de edição e a vida é essa, tanto para o jornalista, como para o escritor, para o fotógrafo, como para o pessoal de televisão, gente, não dá para tudo, né? Gustavo é categórico ao dizer que ler bastante e ouvir é primordial na hora de escrever histórias como as do livro. Eu me lembro de uma coisa que eu escutei quando eu entrei na faculdade. A faculdade que eu fiz hoje seria quase uma arqueologia, né? Porque assim, os métodos que eu aprendi são completamente diferentes do que se vive hoje no jornalismo. Mas tem uma coisa que eu escutei lá atrás e, para mim, continua sendo a mesma, e acredito que hoje é um grande problema dos jornalistas, é que a gente só escreve bem lendo. A gente precisa ler muito. E eu vou um pouco além, assim. Mais do que ler, é gostar de ouvir história, né? Então, eu falo que eu me considero um contador de história, mas a coisa que eu mais gosto na vida é escutar a história. Então, é ser curioso, é estar na rua, é saber ouvir mais do que falar, né? Porque a gente, quando está no início do jornalismo, a gente vai para uma coletiva, a gente quer fazer a pergunta,
bobagem, sabe? Às vezes você tá ouvindo e ali vai sair a pérola, né? E isso, independente de jornalismo, aqui para o livro é a mesma coisa. Eu sempre, quando eu trabalho muito, eu pergunto menos e vivo mais aquele momento, assim, para aprender mais, absorver e depois jogar para o meu texto. E como que foi registrar e selecionar as imagens para compor o livro? Porque são livros diferentes, né? Um para texto e outro para imagem. Eu acho que, né, a gente fez em 2 momentos. A gente, no início do projeto, a gente planejou um livro onde as fotos e os textos estivessem juntos, quase como uma grande reportagem. Que elas fossem, né, que as narrativas fossem se misturando e etc. E aí chegou um momento, quando a gente fez o primeiro processo de edição, aí tinha um editor que pegou o conteúdo todo e fez essa proposta. De falou, olha, eu acho que vocês deviam dividir em volumes diferentes, porque o que a gente viu na prática, porque tinha histórias que eu contava com a luz e tinha histórias que os personagens contavam que não tinha como eu recuperar, né? Às vezes a literatura tem essa magia que ela consegue voltar no tempo, em quantos anos precisar ela consegue voltar. A fotografia não consegue. Por outro lado, a gente, né, toda manhã eu ia para a beira do rio, ficava aquela luz linda, refletida ali, enfim, acabava contando muito sobre aquele lugar, sobre aquela região, que tinha a ver com a vida desses personagens. Então o editor deu essa sugestão da gente fazer 2 volumes que fossem complementares, né? Um não está ilustrando o outro, como o Gustavo falou, mas as suas narrativas são complementares. Então, no livro de literatura, a gente vai ter a história desses personagens e histórias que têm a ver com o universo São Francisco, ambientais, de geografia, histórias de violência, de amor e etc. E aqui no livro de fotografia a gente vai ter pequenas histórias sobre o mundo desses chicos mesmo. Eles chegaram a ter contato com esses livros? Eles visualizaram depois de pronto? Para a gente não tinha sentido fazer essa obra contando, né, onde essas pessoas nos doavam uma parte da sua vida e depois elas não tivessem contato com essa obra. Então a gente fez um primeiro lançamento em Belo Horizonte, né, na época em 2011, que foi ótimo, que a gente vendeu muito livro e a gente acabou pegando esse dinheiro e lançando o livro aí que foi a melhor parte, que foi lançando o livro ao longo de todo o Rio. A gente praticamente, né, a gente não conseguiu voltar em cada localidade, mas em todas as regiões a gente voltou. E entramos em contato com todos os personagens. A maioria foi nos lançamentos, os que não foram foi até uma questão de vergonha mesmo, de pessoas muito simples, de não se sentirem tão à vontade. E aí, nesse caso, a gente ia na porta da casa, entregava em mãos. Então, foi um processo bem gostoso esse de retornar. Então, acho que praticamente todos tiveram, né, receberam seu livro. Muito obrigada. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho aí. Muito Valeu. obrigada. Obrigado. Fique agora com uma dica de ouro. A fotografia eu acho que é uma linguagem, né, cada vez mais predominante no mundo, né? A gente se comunica cada vez mais através da imagem, da fotografia. A dica maior é frequentar o festival. Porque ali você vai ter a oportunidade de ver outros fotógrafos, ver a possibilidade da linguagem, fazer curso com pessoas que realmente são highlights assim, nessa profissão, nessa luta. A luta pessoal, hoje em qualquer profissão, é muito importante, né? Essa vontade de conhecer, de buscar novas fontes, de trocar ideias, isso aí que vai fazer a diferença.